no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Último dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João, capítulo número 1. Nós vamos ler 3 versículos. Versículo 40, 41 e 42. Conseguiram achar? Glória a Deus. Deixa eu falar para você. Deus quer te usar. Amém? Deus quer te usar. Ele deseja intensamente usar a sua vida. O plano de Deus é que você possa ser poderosamente usado nas mãos dele. Esse é o propósito da sua vida. O Senhor deseja investir em você de modo que você possa ser poderosamente usado. E você vai ser uma ferramenta muito poderosa nas mãos de Deus, aonde vai poder extrair muita glória para Ele através daquilo que você vai viver. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler então esses versículos e eu quero abordar a respeito da vida desse homem aqui mencionado, e com isso nós vamos meditar na palavra e conhecer mais aquilo que Deus quer para cada um de nós. Esse homem que eu vou ministrar a respeito da vida dele, na verdade ele é um exemplo da nossa própria vida, um referencial para a nossa própria história. Vamos ler então, João capítulo 1, versículo de número 40 até o versículo 42, diz assim a palavra de Deus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Deus. História muito conhecida que narra o encontro desse homem aqui mencionado, o Simão Pedro, com Jesus. E eu creio que você deve ter percebido do modo como isso aconteceu. Diz a Bíblia ali que o irmão de sangue de Simão Pedro, chamado André, foi o primeiro a conhecer Jesus. Então André, ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ele percebeu o amor de Deus, ele teve uma revelação de que Jesus era o Senhor da história, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade, a vida, era a salvação. E ele colocou então a sua fé em Jesus. André foi o primeiro a conhecer Jesus. Aquilo que a gente fala de conhecer Jesus, aceitar Jesus, converter, foi o primeiro. A Bíblia então deixa muito claro que André, em função dessa experiência, ele ficou tão motivado, tão feliz, tão entusiasmado com aquilo que ele vivenciou no seu íntimo, no seu interior, que ele também desejou que o seu irmão de sangue também pudesse ter a mesma experiência. Algo comum à nossa própria vida. Eu imagino que na sua casa isso aconteceu. Alguém na sua casa foi o primeiro a entregar a vida para Jesus. Alguém na sua casa, na sua família, foi o primeiro a conhecer Jesus. Talvez até mesmo você. Então, se você foi essa primeira pessoa, você sabe o que André sentiu ao conhecer Jesus e desejar que toda a sua família pudesse ser salva. E isso aconteceu na família de André. Ele desejou que o irmão dele de sangue pudesse conhecer Jesus, e ele foi então até o seu irmão. E diz a Bíblia ali que ele foi até o irmão chamado Simão Pedro, grave o nome desse homem, Simão Pedro, e mencionou para ele que ele tinha conhecido esse homem que eles esperavam. Você sabe que Israel, esse povo escolhido por Deus, esperava o Messias, o prometido, o Salvador, aquele que viria para salvar. Essa era a expectativa, e esse é o significado de Cristo, Salvador, o Messias, Salvador. Então, Israel esperava a revelação de quem era o Messias, o Messias. E a Bíblia fala que André conheceu esse Messias. Ele fala para o seu irmão as seguintes palavras: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E aí então, diz a Bíblia que ele decidiu levar o seu irmão de sangue, Simão Pedro, até Jesus. Então, quero que você pense um pouquinho sobre isso, porque essa é uma cena muito lógica de se imaginar. Quando você quer apresentar uma pessoa para outra, você fica imaginando na sua cabeça como que vai ser esse encontro. Então você programa isso. Então, se você quer apresentar o seu irmão de sangue
para uma outra pessoa, você imagina o seguinte: você vai levar e você vai chegar diante daquele momento que os dois estão ali, você vai dizer: "Oh Senhor, este é o meu irmão, o nome dele é esse, o sobrenome dele é esse, ele é de tal família, tem tantos anos, essa é a sua história, essa é a sua vida." E aí então a outra pessoa vai dizer: "Muito prazer, que bom te conhecer, que bom poder conhecer você agora." Essa é a lógica, né? Essa é a lógica que acontece. Quando você está apresentando uma pessoa para outra, né, uma vai falar: "Muito prazer em conhecê-lo. Nice to meet you." Né? Essa é a lógica. Você vai declarar que você está tendo uma grande alegria, um prazer em poder conhecer aquela pessoa. Mas você sabe que Jesus, ele é onisciente. Isso significa que ele não tem nada que ele não saiba. Ele sabe todas as coisas, conhece tudo e todos. Não há absolutamente nada que Jesus não conheça. Essa é a ideia esse é o significado de onisciência. O oni vem de totalidade e ciência vem de conhecimento. Então, ele é todo conhecimento, ele tem toda a sabedoria, ele conhece tudo, absolutamente tudo o Senhor conhece. Ele sabe tudo que passa no seu coração, ele esquadrinha o seu coração, prescruta o seu coração, ele sabe exatamente tudo. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso escovar o dente, o nosso tomar banho. Ele sabe tudo. Aleluia. A Bíblia fala que não há nada que fuja do controle e do conhecimento de Deus. Uma folha que cai de uma árvore, ele sabe que caiu. Ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça das pessoas. Alguns dizem que os carecas ele gosta mais, porque não precisa ficar contando os cabelos, obviamente. Mas ele conhece todas as coisas. Jesus é o cara. E o detalhe: se fosse um encontro com qualquer outro normal, o pensamento seria: eu vou apresentar o meu irmão, eu vou introduzir o meu irmão para essa outra pessoa, para que essa outra pessoa possa conhecê-lo. Essa foi a ideia de André. Ao sair da sua vila, do seu lugar, da sua cidade, da sua realidade, conduzindo seu irmão. E a Bíblia fala que ele pegou o irmão e foi pelo caminho. Eu imagino que aqui a Bíblia, na verdade, é um resumo daquilo que aconteceu. Diz a Bíblia mesmo que se fosse relatado tudo que Jesus fez, não caberia nas bibliotecas do universo inteiro, tudo que Jesus fez. Então a Bíblia é uma sintetização de tudo aquilo que Deus fez. Eu imagino que nessa caminhada, André foi empolgando, né, esse momento no coração de Pedro, dizendo: "Ó, Jesus é maravilhoso. Quando você conhecer Jesus, você vai ver o modo como ele olha para você, o modo como ele fala com você, as palavras dele são poderosas, ele fala e você se sente tocado, você se sente emocionado, dá vontade de chorar, às vezes você tem vontade de pular. É impressionante, Jesus, você precisa conhecer Jesus." Imagina que Pedro está pensando, né? Simão Pedro está pensando como vai ser esse encontro. Então está programado na mente de André apresentar o seu irmão. Só que quando ele chega diante de Jesus, acontece um fato diferente. Porque ele não estava diante de um simples homem, ele estava diante de Deus encarnado, Deus em carne, Jesus. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando ele chega próximo, Jesus olha para ele e basicamente fala: "Eu te conheço, eu sei quem você é." E Jesus fala quem ele é sem antes mesmo alguém apresentá-lo. E Jesus olha para esse homem e diz: "Eu sei quem você é." Olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão." Essa foi a revelação de Jesus. "Tu és Simão, o filho de João." Ele sabe quem é, ele sabe de quem é filho. Ele conhece a história, ele conhece a família, ele conhece o contexto, ele conhece tudo desse homem. Agora, conhecer tudo a respeito de uma pessoa, isso também poderia ser uma realidade de alguém que foi informado por outro. Alguém poderia ter chegado rápido e antecipado a cena, né? E disse assim: "Ó, daqui a pouco vai chegar um homem aí, o nome dele é Simão. Você pode chegar para ele e falar assim: 'Tu és Simão', para que ele possa achar que você é um profeta. Vou te cantar essa pedra, vou te dizer o caminho para você acertar. Olha, esse cara que está vindo aí, ele é Simão, ele é filho do João. Ele vai vir junto com o irmão dele, que é o André." Então um charlatão, um profeta qualquer, que não seja um profeta real, com informação natural, poderia fazer um momento, entre aspas, espiritual, dizendo: "Eu sei quem você é. Tu és Simão." E aí talvez qualquer um de nós poderia ter essa conclusão. Mas ele não estava diante de um profeta de aspas.
Ele estava diante de Deus encarnado, ele estava diante de Jesus, o Senhor da glória, conhecedor de tudo e de todos. E Jesus não parou a frase por aí. Jesus não só disse quem ele era, mas também falou aquilo que ele seria. Olha o que está na frase ali, diz a Bíblia ali que Jesus olhou para ele e falou: tu és Simão, tu és Simão, filho de João. Bom, você tem informação aí, eu sei que aqui o negócio é sério, a gente fala com pessoas assim extremamente letradas, né? Tem pessoas aqui que tem 2, 3 faculdades, 3, 4, 5 línguas que falam, o negócio é violento aqui. O negócio aqui é alta cultura. Então, com certeza, se fizer essa simples pergunta, qual que é o tempo verbal da seguinte frase: tu és Simão, você vai poder me dizer em 1 segundo que o tempo verbal da frase tu és Simão é tempo presente. Está vendo? Eu sabia que você ia acertar. Tempo presente. Tu és Simão. Eu sou, tu. Isso está em que tempo verbal? Presente. Presente é hoje, agora, nesse exato momento, nesse tempo. De todos os tempos, desse tempo chamado agora, hoje, você é Simão. Legal, está tranquilo para nós. Só que Jesus vai além, ele fala: tu serás. E como você é uma pessoa muito esperta, eu vou perguntar, e em 1 segundo você vai conseguir dizer que se eu falo a frase tu serás chamado Cefas, esse tempo, qual que seria o tempo do verbo aqui? Serás. Perfeito. Por que está fazendo isso, pastor? Para que você possa entender que Jesus está falando o que aquele homem era e que aquilo que aquele homem se tornaria. Jesus olhou para esse homem e falou: hoje tu é um Simão, mas você será tornado, tu serás mudado, transformado num novo homem. E esse novo homem será conhecido como Cefas, que quer dizer Pedro. Que bênção. Eu sei que você é um especialista em Bíblia e conhece também muito daquilo que a gente tem ensinado ao longo dos anos, e eu sei que você sabe o que significa essas palavras. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus está utilizando os nomes e dos significados dos nomes para não apenas declarar que ele conhece esse homem, mas também está lançando uma palavra profética. Ele está estabelecendo um destino. Ele está estabelecendo um novo rumo, uma nova caminhada para esse homem. Jesus está dizendo com essas palavras que se esse homem confiar nele, esse homem será mudado, transformado numa nova pessoa. Amém? Amém. Então, o que ele está dizendo? Ele disse: tu és Simão. E o que significa Simão? Alguém falou aí. O que falou aí? Dentre vários significados, Simão significa caniço. Mas chega lá, guarda essa palavra aí, vai dar certo. Veja bem, para que você possa entender. Simão Pedro, nome composto, né? Nós estamos acostumados a olhar ele como nosso velho e bom Pedrão, é o Pedro. Mas o nome dele era Simão Pedro. É como o João. O João tem nome composto, né, João? Como que é o seu nome, João? João Marcos. Ó, esse é o João Marcos. Você não sabia disso? João Marcos. Extremamente bíblico esse homem, não? João Marcos. Muito bem. Qual que seria a lógica de eu olhar para o João e falar assim: eu sei quem você é. Tu é João, mas tu serás Marcos. Você olharia para mim e falaria: não entendi nada. O nome do cara é João Marcos. Não é que ele é uma coisa e vai ser outra. Está entendendo alguma coisa? Se eu olhar em termos do nome da pessoa, não tem significado, porque é um nome composto, Simão Pedro. Agora, se eu entendo o significado dos nomes, e você sabe que na Bíblia nomes têm significados, estabelecem destinos, mostram propósitos, mostram o que realmente é. Então Jesus está falando de uma maneira espiritual aqui. Ele vai lançar uma palavra profética. E ele olha para esse homem e fala: tu és Simão. E o significado dele, tem muitos significados da palavra Simão. Um deles é caniço, ou uma cana. Caniço, na verdade, para que você possa ter uma ideia, é aquilo que a gente usa para pescar. Hoje em dia não mais, as pessoas pescam tantos outros
recursos, mas o mais talvez arcaico, o mais primitivo, o mais conhecido é aquela velha e boa varinha de pescar, ao que não caniço, certo? Ela é fininha, ela é pequena, ok? Já viu caniço, sim ou não? Sim. Já? Você já foi num lugar onde tem muitos caniços, sim ou não? É muito comum, né? Não no centro, não na região mais central da cidade, mas às vezes um pouco mais nos lados da cidade, mais na periferia de uma cidade grande. Às vezes alguns lugares com muito campo, você consegue achar um monte desses caniços erguidos para cima. Já viu isso? Vários, um lado do outro. É de lá que se extrai, quando as pessoas não têm uma vara boa de pescar, algumas delas vão lá e elas arrancam um caniço e trabalham aquele caniço para que aquele caniço possa então ser um instrumento de pesca. Mas você já viu um caniço nesse lugar, sim ou não? Sim. Já? E quando você olhou para esse lugar, quais são as características que você viu nesse lugar onde tem esses caniços? Tem algum outro nome que se dá para caniço aqui? Taquara. Taquara é um nome conhecido. O bambu já é um grandão, né? É um caniço com sobrepeso, obeso, né? O caniço também conhecido como taquara. Eu não sei como é que conhece aqui, mas lá no Rio Grande, terra de potro, 4 patas de cavalo, lá se chama taquaral, né, João? Taquareira em alguns lugares? Taquaral é o lugar onde tem muita taquara, né? Que é um dos nomes para o caniço. Então, só estou fazendo essa pergunta para que você possa saber. Nós temos o bambu, o grandão, o obesão, né? Aqueles que fazem instrumentos de sopro, né? E temos o caniço, ok? Alguém aqui já retirou um caniço de um taquaral? Já fez isso? Várias vezes, É fácil tirar? Não, é difícil. Não? Eu não quebra fácil. Não quebra tão fácil? Tem que ter, pra quem é especialista, tem que dar um corte certinho. Tem que ter facão. Mas aqueles finos? Tem várias áreas. Não sai. Ou pegamento não sai. Gente, não sai com peso. O facão para tirar. O facão tira, com certeza. O facão arranca muita coisa. Mas olha só. Mas no geral, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Imagina uma floresta com qualquer outro tipo de planta e árvores. Você não consegue arrancar num facão uma árvore do lugar. Você precisa de machado, motosserra, serras e tudo mais. Agora, a diferença de um taquaral, a diferença de um lugar onde tem essas taquaras ou tem esses caniços, é que, apesar talvez de você gastar um pouco de tempo para poder retirar, talvez até mesmo sem isso você consiga. Basta alguns movimentos. Se você souber como movimentar bem, vai chegar um ponto que você vai conseguir arrancá-lo do chão. E ele vai vir com raiz e tudo. Já conseguiu arrancar assim, com raiz e tudo? Você dá aquele movimento para frente, dá um trancão para frente, dá um trancão para trás, e daqui a pouco você puxa e você está na mão com aquele caniço. Por que isso? Você não consegue arrancar uma árvore assim. Dá um tranco para frente, dá um tranco para trás, dá um para cima e você consegue arrancar uma árvore? Não. Mas, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o caniço, ele tem uma aparência de uma árvore. Se nós pudéssemos conversar com o caniço, eu acho que o caniço falaria para nós que ele é uma árvore. Ele é uma árvore frondosa, bonita, bela, grande, cheia de vida, erguida para cima, ereta, olhando para o céu. Se nós pudéssemos conversar com o caniço, ele tem uma ideia de que ele é muito maior do que realmente aquilo que ele é. Se ele olhasse para as outras árvores grandes, frondosas, bonitas, ele não se acharia muito diferente, porque ele tem semelhança com as outras árvores. Só que o caniço não é como essas árvores. Como eu disse, elas não são arrancadas fáceis do chão. Já o caniço, ou a taquara do taquaral, ela pode ser facilmente arrancada do chão. E por quê, pastor? Porque uma das características dela é essa raiz. Diferente de uma árvore, não sei se você já teve a experiência de ver alguém arrancando uma árvore de um chão, de uma terra, você veria que a grande dificuldade que se tem em você fazer com que uma árvore possa cair, tombar, retirar ela do lugar, é justamente por causa que ela tem uma raiz muito forte, muito espessa, muito grossa, e você numa paulada, num soco, num pontapé, você não consegue, quando uma árvore ela é forte. Por causa do quê? Por causa da
raiz. Você pode dar uma paulada e arrancar um galho, mas você não consegue derrubá-la com facilidade, justamente por causa das raízes profundas. E quanto mais forte for as raízes para baixo, quanto mais enraizada essa árvore tiver, mais difícil ela será de ser arrancada do chão. Agora o caniço ele tem uma característica interessante, diferente das árvores que nós conhecemos. É justamente não em função da sua altura, porque se você olhar para o taquaral, você vai ver que as taquaras, muitas delas são muito maiores do que muitas árvores que estão na nossa rua. Se você olhar para um taquaral já de longa data, você vai ver que tem taquaras ali enormes, altas, 2 metros, 3 metros mais. Elas estão erguidas, elas estão lá, vitoriosas. Só que elas têm raiz pequena, raiz curta. E outra característica é que, dependendo do vento forte, elas podem ser arrancadas do chão. Elas podem, inclusive quebrar. Por isso que é muito comum, quando você vai no taquaral, você vê várias taquaras caídas. E aquilo não é obra de um ser humano que foi lá e começou a pegar um facão e sair derrubando taquaras, por simples prazer, mas isso é obra do vento. O vento forte fazia com que aquelas taquaras se envergassem, dependendo da intensidade do vento. Aquelas taquaras ou aqueles caniços, eles até mesmo quebrariam. São características de um caniço. Quando você olha para o caniço, eu quero repetir isso para que você possa entender bem. Se ele pudesse falar ali, aparentemente poderia dizer para você que ele é uma árvore. Em tempos bons, em tempos calmos, em tempos tranquilos, o caniço está lá, bonito, ereto, para cima, no seu devido lugar. Mas quando dá tempestade, quando dá vendaval, quando o vento é forte, o caniço ele enverga, balança. Alguns parecem que vão quebrar e não quebram, mas alguns eles realmente quebram, são arrancados do chão. Dependendo da força que o homem faz para poder arrancar do chão, se ele der um cutucão para frente, um para trás, um para o lado, chega um momento que de tanto fazer assim, você tira o caniço com raiz e tudo. E as raízes do caniço não são tão grandes assim, elas são finas, elas não são profundas. São características de um caniço. Por que isso tem a ver com a nossa ministração de hoje? Porque Jesus está olhando para esse homem e está dizendo justamente isso para ele. Jesus está olhando para ele e está falando: eu conheço você, e você é uma pessoa de pouca raiz, você não tem muita profundidade, e você é dominado, controlado pelo vento das circunstâncias. Dependendo de como as circunstâncias são, você é. Se a circunstância muda, você muda. Se o vento bate para a esquerda, você se move para a esquerda. Aleluia. Se o vento bate para a direita, você se move para a direita. Quando está tudo bem, você está avivado, pentecostal, maravilhoso, na glória, agora vai dar certo. Mas quando vem a tempestade, quando vem o temporal, você pode ser facilmente abatido, porque você é um caniço. Amém? Essa é uma constatação. Talvez você pense: puxa, Jesus conhecia o cara, hein? Sim, o fato de Jesus conhecer a gente não é bem a questão, mas sim aquilo que ele pode fazer na gente. A coisa mais maravilhosa não é o que Jesus nos conhece, mas é aquilo que só ele pode fazer em nós. Porque às vezes nosso pai nos conhece, nossa mãe nos conhece, nossos amigos nos conhecem, os vizinhos nos conhecem, os inimigos nos conhecem muito bem. Isso tudo não muda a nossa vida. Mas nós temos um Jesus aqui nessa palavra, que ele tem o poder de não apenas aceitar a nossa condição, mas mudar a nossa realidade, mudar quem somos. E aí vem a coisa mais maravilhosa de todas, que é uma transformação que ninguém, nenhum profissional dessa terra, com o melhor conhecimento, pode fazer, que é a transformação de um caniço em uma... Isso, pedra, exatamente. Boa, bem na hora, certinho. Então, caniço em pedra. Aleluia. Agora veja a lógica disso. Tem como você transformar um caniço, uma taquara, numa pedra? Nunca. Nenhum laboratório desse mundo conseguirá fazer tal façanha, porque são elementos completamente distintos. Absolutamente não tem link entre eles. Pedra e pau, tesoura, papel, não tem link entre eles. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo e profetizando: eu sei quem você é um homem instável, as circunstâncias movem você é almático. Oh, aleluia!
olha, eu não quero mais nada com Jesus. Eu te conheço, eu sei quem você é. Tem hora que você está no pico da glória, tem hora que está no pico da queda. Eu conheço você. Tem hora que você está no céu, tem hora que está no inferno. Hora você está explodindo de alegria, hora está murcho de tristeza. Eu sei quem você é, porque você é um caniço, é uma taquara, conduzida pelo vento. Dependendo da força que sai do vento, pode quebrar, porque você tem raízes curtas. Mas a esperança dessa palavra que Jesus olhou para esse cara e falou: mas tu serás, você será mudado, transformado num novo homem. Quem pode fazer isso senão Jesus? Quem pode nos mudar? É aquele que inspirou Paulo a dizer que aqueles que creem em Jesus são transformados, já não são mais, passam a ser uma outra realidade. As coisas ficam para trás, o passado já não existe mais, não importa mais, tudo vai se fazer novo, porque Jesus pode nos fazer uma nova criatura. É isso que ele está falando. Ele cria do nada, ele cria e faz novo. Não é uma reforma, é uma nova criação. Não é uma ajeitadinha, não é um remendo, né, Angélica? Né? Não é um remendo, é uma nova realidade. Falei isso porque ela gosta de Mazzaropi, né? Mazzaropi usava com esses remendos nas calças, né? Não sei porque ela gosta de Mazzaropi. Por que você faz isso, Angélica? Então não é um remendo. É que eu assisti um filme com ela e o resto ficou ouvindo da gente, que a gente assistiu Mazzaropi e deu risada. Não pode mais dar risada agora com Mazzaropi, sacanagem, né? Desculpa, o nosso humor é muito inocente, né, Angélica? Jesus não veio para fazer um remendo, para fazer um puxadinho, para poder dar uma esticada, fazer melhor. Jesus, ele cria do nada e faz algo completamente novo. De modo que se você chegar depois que ele fez e perguntar para alguém, mas quem ele era? E as pessoas te falavam, você falava, não acredito, ele era isso? É essa a impressão que as pessoas terão quando veem uma pessoa mudada pelo poder de Deus, transformada por aquilo que Jesus pode fazer. Essa foi a experiência desse homem. Essa foi a experiência desse homem. E como que nós podemos ver isso na Bíblia, pastor? Bom, tem muitos casos, muitas experiências que a gente poderia citar. Eu vou citar algumas. Você sabe aquela velha e boa experiência de Jesus andando sobre as águas. Você conhece, não é mesmo? Diz a Bíblia que Jesus, ele ficou orando ao Pai, veio entardecer, veio anoitecer, e aí ficou tudo noite. E a Bíblia fala que Jesus, ele ficou orando ao Pai num lugar, e eles haviam ido até aquele lugar com um barco. Estava lá Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E Jesus também. Eles foram para outra margem, e Jesus ministrou as pessoas e ficou orando, e dispensou eles, e falou, vocês podem ir. Detalhe, era apenas um barco, não eram dois barcos, era apenas um barco, e Jesus falou para eles irem no barco. Então eles pegaram o barco e foram atravessar de uma margem para outra. Mas diz a Bíblia que era noite, anoiteceu. E a Bíblia menciona isso, está lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Diz a Bíblia então que era entre 3 e 6 da manhã. É um breu. Não sei se você tem essa triste experiência de ter que se levantar e olhar para fora por volta de 4 da manhã. Você já teve essa experiência? É um breu, é uma escuridão. Mas nós estamos numa cidade, né? Nós estamos aqui, né, com muita iluminação, então não é tão breu quanto era lá. Lá não tinha absolutamente nada, porque eles estavam, vamos assim colocar, em alto mar. Eles estavam no meio de uma trajetória entre uma margem e outra, e estava completamente escuro. E tinham lá 12 homens. Amém? 12 homens. Grave isso, isso é importante saber. Eram 12 homens, e um segredo, que é ficar com eles pelo resto da vida, o resto da história. Qual que era o segredo? É o segredo de um grito, o nome do filme. O segredo de um grito. Esse é o nome do filme. Porque diz a Bíblia que eles estavam lá, tranquilos, serenos e calmos, atravessando de forma mansa, pacífica e serena, de uma margem para a outra, quando de repente, um abençoado de um irmão em Cristo teve a triste ideia de dar um grito em alto mar, dizendo: ah! É um fantasma! Detalhe, é um grito em alto mar de é um fantasma. Para onde se corre?
em alto mar. É uma infelicidade alguém fazer isso, né? Não tem para onde, não, o desespero bate. E diz a Bíblia que eles olharam na direção desse que estava vindo com uma aparência de fantasma, uma coisa fantasmagórica. E aí eles olham e todos, unânimes, detalhe, volto a falar, eram 12 homens. Homens. Eram tudo macho mesmo, forjados na macheza e no machismo. Eram homens, um H maiúsculo, ok? Mas que estavam apavorados, estavam semelhantes a menininhas, grudados, abraçados, com medo, completamente jogados naquele barco, desesperados, porque talvez aquele momento fosse o momento do fim, porque o fantasma ia acabar com tudo. Tenta imaginar o que passa na cabeça desses homens. Eles estão constatando que é possível que tudo acabe. Tudo aquilo que eles viram, toda a experiência maravilhosa que tiveram, Jesus conduziu eles, escolheu eles viram coisas grandes, poderosas, e agora tudo isso está interrompido por um fantasma! Essa era a ideia. Você fala, isso é cômico, pastor. Por favor, esses homens aí, homens de Deus, judeus, israelita, homem macho, barbudo, na verdade tem barba tipo Robson, assim, grande. Por favor, esse gritinho de isso é coisa de menina em alto mar. Esses homens são pescadores, muitos deles, né? Eles sabem discernir a noite, eles sabem discernir o movimento das águas, onde tem peixe, onde não tem. Vem com essa de fantasma, pastor, isso é real? É real. Isso é o que o medo faz. O medo domina e ele nos torna uma criança. É isso que aconteceu ali. Esses homens viram meninos apavorados. Eles estão, tenta imaginar, taquaras batendo em outros taquaras. Um taquaral ali agora está com medo. Essa experiência de tremer, né? Quando a gente fica com medo extremo, a gente treme de medo. Essa era a experiência que eles estavam tendo. Então, eu queria que você imaginasse essa cena, porque essa cena é importante. Estão 12 homens abraçados. Que coisa linda! 12 homens abraçados, mas não totalmente comunhão, euforia, palavra de afirmação, palavra de bênção, profecia. Não, eles estão, eu ia falar uma palavra que não se pode falar em pregação, mas eles estão apavorados. Amém? Completamente apavorados eles estavam. Ok? Eles estavam numa condição humana sem igual. E, de repente, o fantasma fala. Isso vai ser interessante. O fantasma falou com eles. A Bíblia fala de fantasma que fala, passou sim. Esse fantasma falou e disse: calma, sou eu. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Porque agora o fantasma deixa de ser fantasma. Por quê? Porque essa voz é reconhecida. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quando Jesus, não é um fantasma, fala, automaticamente o medo sai. Quando Jesus fala, automaticamente o Simão, o Canis, se levanta. Essa é uma cena bonita, né? Tenta imaginar se levantar de um caniço assim, né? Eles estavam todos apavorados, medrosos, estavam dessa condição. E ele ouve a voz de Jesus, então ele se levanta. Lembra que quando tudo está bem, está ereto, firme, de postura sóbria, elegante, bonita, espiritual. Ok? Porque agora voltou um momento bom. Quando as coisas não estão bem, está prostrado, caído, apavorado, com medo. Mas agora Jesus falou, aleluia! Jesus falou com a gente. Então agora, Simão, o representante do taquaral inteiro, o líder que representa todos os demais taquaras, fica na ponta do barco. Ele está na ponta do barco, ele olha para o fantasma e ele fala: se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo. Aí esse cara é bom. Lembre-se que era o cara que estava. Tá? Jesus falou. E aí o medo acabou. Eles ficaram sem graça, né? A gente entende esse momento. E aí então, Simão, representante dos caras do taquaral inteiro, fica ali na pontinha do pé, olha para Jesus e fala: calma, sou eu. Jesus fala, e ele fala então: se és tu, Jesus, manda-me ter contigo. E Jesus fala: vem. E o que aconteceu?
movido pela palavra de Jesus, movido pela certeza de que era Jesus, e se Jesus estava falando, estava falado. Ele conhecia que era Jesus, ele sabia que era Jesus, ele sabia do poder de Jesus, ele sabia do poder da palavra que saía da boca de Jesus. E se Jesus falou, vem, era sinal de que ele podia ir. E ele então tira o pé, e ele coloca o pé para fora da água, fora do barco, e então o pé dele encosta a água. E sobrenaturalmente, sem nenhuma explicação física, científica, ele consegue colocar o pé para fora do barco, e esse pé está num lugar sólido. A perna dele não afunda, o corpo dele não afunda, mas ele consegue pisar e ele percebe que ele está tocando em algo sólido. Ele está firmado na certeza da palavra do Senhor, ele está firmado na certeza daquilo que Jesus falou, e ele então firma o seu pé, e quase que instintivamente ele sente a vontade fácil de colocar o outro pé também, e agora ele está fora do barco. E essa talvez seja a experiência mais fantástica, que é quando você está vivendo algo que os outros não estão vivendo. Que isso é bacana, isso é legal, isso é maravilhoso. Porque quando você está vivendo algo que os outros não estão vivendo, dá um certo estufar de peito na gente, assim, a gente fica entusiasmado com a ideia de que Jesus nos possibilitou viver uma experiência sobrenatural e os outros coitados não estão vivendo a mesma experiência. Então, ele olha para aquela cena, ele vê e ele obedece a palavra de Jesus. Jesus falou assim, vem, então ele começa a andar na direção de Jesus. E é claro que a Bíblia não fala tudo o que acontece, ela apenas resume essa obra, mas a gente conhece o Simão, a gente conhece esse personagem que Jesus falou que era o Caniço, a gente sabe quem ele é, a gente conhece o modo como ele vivia. Ele era um cara movido a entusiasmos mil, ele se entusiasmava com várias coisas, o coração dele ia para um lado e para o outro, ele está agora em plena euforia. Conhecendo Simão e a personalidade, o temperamento desse homem, ele está agora, eu sou o cara, eu estou andando sobre as águas. Quem anda sobre as águas é Jesus, e ele está indo agora na direção de Jesus, firme, forte, sóbrio, valente, poderoso, pentecostal, avivado, aleluia! Ele está indo na direção. Tenta imaginar essa cena, a cabeça dele, meus pensamentos, meu Deus, essa experiência eu vou contar para os meus bisnetos, eu vou contar para os meus netos, meu Deus, o que vão pensar de mim? Tem gente me olhando, estão me olhando, estão vendo, meu Deus! O pastor ele falou, não, a Bíblia não fala que tu fez por isso, mas a gente conhece essa fera, e você sabe que o orgulho, ele é o princípio da queda. O orgulho, ele pesa ao ponto que afunda, e foi justamente isso que aconteceu. Diz a Bíblia, olha o detalhe, percebendo o vento. Taquaral, caniço, vento, arranca do chão, quebra. Percebendo a força do vento que batia nas suas costinhas, Simão tirou os olhos de Jesus e, percebendo a loucura que estava vivenciando, passou a afundar. Olha que coisa intrigante isso. Não, isso é importante você entender, porque isso não é coisa de 3 meses. A experiência de Simão é uma experiência representativa. Ele representa muitos, ou se não todos aqui. Porque talvez uma experiência como essa, nós poderíamos analisar ela num processo de 3 meses, ou 3 anos, ou 30 anos. Mas como o Simão é intenso em tudo que faz, ele nos representa muito bem em 3 minutos. Primeiro minuto, segundo minuto, manda-me ter contigo. Terceiro minuto, 3 minutos, 3 experiências radical. Manda-me ter contigo. Está comigo? Pastor, isso tudo aconteceu em tão breve tempo? Sim, porque ele nos representa. Ele é o cara, é o líder de todo o Taquaral. Resultado dessa história, você sabe, ele começa a afundar, Jesus pega ele. Na verdade ele pede salvação novamente. Ele já era salvo, mas ele pede a ressalvação. Ele pede, por favor, Jesus, salva-me. Jesus pega ele, bota ele novamente na rota, volta para o barquinho. E voltar para o barquinho é uma bênção.
Porque o barquinho representa a abençoada, poderosa, gloriosa Igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Onde tem os irmãos em Cristo, que são uma bênção de Deus, que estão sempre prontos a olhar para a gente e nos colocar para cima, orar por nós. É assim, não é, irmãos? Vai ser em nome de Jesus. Vai ser. Mas não é mesmo que as coisas acontecem. Você sabe que às vezes não é assim. A gente tem uma capacidade de dar uma risadinha quando um orgulhoso cai. Parece que é bonito de ver o orgulhoso cair. Porque o orgulhoso ele tem essas características. Não basta ele viver uma coisa boa, ele tem que mostrar para os outros que não estão vivendo, que eles não estão vivendo mesmo, e que ele está vivendo. Então ele é melhor que os outros. Quase que eu consigo imaginar ele olhar para trás e dar uma banadinha do tipo assim, tá vendo? Eu estou vivendo isso, vocês não. Isso eu creio que é uma boa demonstração de um perfil caniço, de um perfil taquara. Mas a história avança, isso está no capítulo 14 de Mateus. Se você vai para o capítulo 16 de Mateus, diz a Bíblia lá, no versículo 13 até o versículo 19, que aconteceu uma experiência em que Jesus, ele está diante dos discípulos e ele quer saber o que as pessoas dizem que ele é. Isso é uma aparente, vamos assim dizer, crise de identidade de Jesus. Claro que não é, obviamente, Jesus não pode ter crise de identidade, pastor. Claro que eu sei. Mas só para você entender o que eu quero dizer. Jesus está lá, eu não sei quem eu sou. Alguém pode me ajudar a dizer quem eu sou? Então ele vai para o seu grupo, né? Para o seu MDA ali, ele está lá com seus 12 homens em um segredo. Aquele do grito. E eles estão ali na frente, representados pelo seu MDA 3, que é Pedro, Tiago e João no barquinho, quer dizer, só Pedro, Tiago e João. E representado ainda por mais como líder de todos, aquele que fala sempre, aquele que lidera os momentos, que é o Simão. Esse camarada aí. Então Jesus chega para eles e fala assim: o que o povo está dizendo que eu sou? E aí então Simão olha para Jesus e fala: olha, o povo fala que alguns dizem que tu é João Batista, outros falam que tu é Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros falam que você é um profeta qualquer. E aí Jesus faz a pergunta mais importante da história, que é: o que eu sou para você? E Jesus olha para eles e fala assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Traduzindo, quem eu sou para vocês? O que eu represento, o que eu significo, qual que é o meu valor, quem eu sou, como vocês me veem? E aí então, é importante esse momento, porque todo momento assim é como, sabe aquele momento que o cara do gol, quem joga futebol sabe, é aquele momento que a bola vem para você, mas ela vem assim redondinha, literalmente, ela vem assim açucarada, ela vem bonita, ela vem cheia de graça, majestosa. É você, o goleiro e a trave. É fácil, é só bater isso aí com um abraço. Jesus promove esses momentos na vida desses orgulhosos, né? É interessante, Jesus sabe como tratar a gente. Então Jesus ele promove essa cena. Ele entra em, entre aspas, crise de identidade, e agora ele quer saber quem que eles falam. E agora, na cara do gol, Simão olha para ele e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gol! Ele acertou! E Jesus comemorou, Jesus olhou para ele e falou: é isso aí! Yes! Eu ia falar uma coisa, tudo bem. Você consegue, você pode! Você acertou em cheio. Jesus olha para ele e fala a palavra muito importante: Simão, filho do Jonas, filho do João, dependendo da linguagem, da tradução, Bar e Jonas. Simão, Bar Jonas, isso não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Coisa poderosa. Jesus está reconhecendo que ele acabou de ter uma revelação. Detalhe, é num tempo que ninguém mais tem revelação. Passaram-se décadas, anos, em que ninguém tinha revelação, desde o último profeta do Antigo Testamento. João Batista surge e está um vácuo existencial. Não tem profeta, não tem gente que tem revelação, não tem. E agora o Simão Bar Jonas, ele teve a revelação mais poderosa de todas. Porque ele diz que Jesus é o Cristo, Jesus é o
o Messias, Jesus é o Salvador. Ele reconheceu que ele é filho do Deus vivo. Glória a Deus. E aí Jesus complementa dizendo: tu és. Olha aqui, olha, esse é um detalhe importante, porque ele vai ter um lapso de Pedro nesse momento, mas é um lapso, é só uma breve, momentânea experiência pedrística, tá? Não é um ainda, mas ele está sendo. Ele falou como? Ele agiu como? Ele teve uma revelação segundo essa experiência. Ele então fala: tu és. Olha, tempo presente agora. Você é, cara, você falou como? Você está virando, você está contando. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa, pastor? É um trocadilho com o próprio nome dele. Mas qual que é a pedra que ele está falando? A pedra é a pedra da verdade que ele acabou de dizer. Qual que é a pedra angular? A pedra angular é Jesus. A pedra de sustento, a pedra de arrimo, a pedra que sustenta todo edifício, a construção é Jesus. Ele acertou. Ele diz que Jesus é o Cristo. E Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a declaração que você disse, eu edificarei a minha igreja, sobre a verdade de que Jesus é a pedra angular. Jesus é o Cristo, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não parou por aí, porque Jesus olha para ele e fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Esse negócio de chave, crente pentecostal gosta. Toma a chave. A mãozinha fica assim, você pá, chave, receba a chave. Ele, um profeta qualquer, é Jesus. Pá, botou a mão e falou: receba a chave do reino dos céus. Já me lembrou dessa experiência? Você está assim, aí você bota a mão assim, alguém chega e terra. Receba a chave. É espiritual, mas não um profeta qualquer. É Jesus. Amém, Adriel? Jesus. Jesus olhou e falou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Eu falei que essa pregação ia ser interessante. Tá vendo? O Adriel está gostando. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, de modo que aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Há uma chave dada por Jesus para esse homem, o líder dentre o taquaral inteiro. Tem uma chave de autoridade, é uma chave de poder, é uma chave de ligar e desligar. É dado para ele, segundo as palavras de Jesus, a palavra profética, de que agora ele terá, por ser Pedro e não Simão, por ser um caniço, ou melhor, ser uma pedra e não um caniço, ele terá agora autoridade. Amém? Autoridade. Aleluia? Está comigo ainda? Para poder ligar e desligar. Ele pode mover, ele pode agora liberar realidades dos céus na terra. Ele pode agora fazer com que a vontade do Pai se estabeleça como o reino de Deus na terra. Meu Deus do céu! Meu querido, se esse cara já foi aquele cara que andou sobre as águas, irmãozinho do meu coração, agora ele não tem, olha o currículo espiritual desse homem. Ele é o cara que andou sobre as águas, e agora ele tem a chave. Lembre-se que tudo que o orgulhoso tem e os outros não têm, ele gosta de mostrar para os outros, para que eles possam saber que eles não têm mesmo. Claro que isso é uma realidade espiritual, né? Mas eu gosto de pensar essa realidade como se fosse literalmente uma chave. Tenta imaginar uma chave na mão de uma pessoa inexperiente. Já viu esse negócio de dar menino de 14 anos, né? Quer andar de carro, ele bota uma chave na mão. Ele pode até não dar porque não pode, mas ele vai ter o prazer de chegar para os outros meninos e falar: gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bem hoje? Vocês estão bem? Está tudo tranquilo com vocês? Tá legal? Não, eu só vim aqui para saber se vocês estão bem. Está tudo tranquilo? Não, tudo bem.
instável e imaturo, poder. Dê poder para um homem, saberá quem ele é, e ele é Simão. Mas ele será? Mas ele ainda é? Esse é o problema. Aí você pensa, mas Jesus não sabe de tudo isso, pastor? Sabe! Esse cara nos representa. Esse camarada ele é uma representação maravilhosa daquilo que nós somos nesse processo. Nesse processo de andar com Deus. E olha o que acontece. Passa, eu vou chutar, não tinha um relógio específico para que eu pudesse saber, mas vou chutar. Meia hora passa. Está no mesmo capítulo, na sequência, tá? Isso que eu acabei de falar está no 13 ao 19, no capítulo 16 de Mateus. Agora do 21 ao 23 tem uma outra diferença. Meia hora passou. Não, pensa isso. Eu acho que foi o tempo de ele olhar para os demais com a chave e falar assim, gente, vocês viram, né? Vocês viram o que aconteceu. Eu tenho a chave. Passa meia hora. E aí Jesus reúne a turma de novo. Estão lá os 12, e Jesus está no meio deles e fala, gente, eu vou cair na mão de algumas pessoas más, eu vou ser entregue diante do poder religioso dessa geração, e eu vou sofrer, eu vou apanhar, e eu vou morrer. Quando a palavra sofrer saiu da boca de Jesus, chegou ao ouvido de Simão, e desceu ao coração dele, ele não escutou mais nada. Nada mais era importante do que Jesus. Ele ficou aprisionado na cabeça. Apertaram o botão e a palavra sofrer, 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 sofrer. Então fala, pare de sofrer. Ele queria parar de sofrer. E aí isso foi bom. E ele pensou, eu preciso avisar Jesus que ele tem que parar de sofrer. Como é que pode um negócio desse? E diz a Bíblia, isso é demais. É cômico essa experiência, cômica. Não, se você fazer isso comigo, já é uma coisa engraçadinha. Mas o Simão fazer isso com o Criador dele, é a coisa mais bizarra que pode acontecer. Se algum de nós fazer isso com algum líder, pode ser até uma certa inocência. Mas o Simão fazer essa atitude com aquele que formou ele quando não era nada, com aquele que conhecia todos os seus dias quando ele ainda apenas era uma substância ainda sem forma dentro da barriga da mãe dele, é a coisa mais bizarra. Porque diz a Bíblia que no meio, Simão se afasta e chama Jesus no cantinho para repreendê-lo. Pensa nisso. Não chamou o pastor para repreender. Já seria uma coisa um pouco cômica. Mas não é cômica, aqui é trágico. O Simão, a criatura, chamou o Criador no cantinho para repreendê-lo, para dizer, não gostei do que você falou. Não concordo com você. Não tenta imaginar, essa cena é importante imaginar. A imaginação aí funciona bastante quando a gente está lendo a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo possa trazer revelação. Eu consigo visualizar essa cena assim, ó. Tinha uns 12, né? Simão foi para o canto e deu dedo, literalmente. Sabe quando você está querendo chamar a paz, você faz assim, ei! Aquela cara assim, tipo, vou te pegar. O mais intrigante é que Jesus se permitiu. Não, se sou eu mando raio na cabeça, Simão. Mas não sou eu, graças a Deus, é Jesus. Jesus é maravilhoso. Então Jesus se permitiu ser repreendido por Simãozinho. Simão chamou ele no cantinho. E aí fez aquele vácuo. Por quê? Porque os discípulos não estão ouvindo o que está acontecendo, mas eles estão vendo. E você sabe quando você não sabe o que está sendo falado, mas você vê que está acontecendo, a gente cria na nossa cabeça algumas deduções. Né? A gente não sabe lidar com dúvida, a gente cria uma resposta. Então eles estão vendo, eles estão apavorados. Porque há meia hora atrás, Jesus exaltou o Simão e falou que ele era o cara, o Simão Barjonas, o cara que tinha a revelação do Pai. Passa meia hora, e agora ele está de dedo, literalmente de dedo em Jesus. Tenta imaginar você olhando para a cena e
tem uma pessoa com Jesus, o Criador do universo, o Deus encarnado, que está lá. Escuta aqui, o que você está pensando? Ele está falando, não dá para ouvir, está distante. Mas fica aquela cena, tipo, como que está acontecendo? Por que ele fez isso, pastor? Porque ele se achava o cara. Quais foram as palavras dele, basicamente, pastor? Ele tentou convencer Jesus de que isso não precisava. Eu não sei exatamente todas as palavras que ele usou, mas talvez foram essas. Jesus, você sabe que não precisa fazer isso. O que está acontecendo? Está com problema? Abre o teu coração. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conte todas as tuas mágoas todas para mim. Está com problema, Jesus? Por favor, Jesus, calma. Eu estou com a chave aqui. Nós temos a chave do reino dos céus. Aquilo que nós ligamos na terra, está ligado nos céus. Aquilo que desligamos na terra, está desligado nos céus. Pare de sofrer. Pare. Engula de pouco. Não, chore. Chore. Isso, calma. Cômico, não é? Eu riria disso. Mas Jesus é campeão, porque Jesus olha para essa cena. Eu acho que eles não ouviram todos o que aconteceu, mas eles perceberam que a coisa foi feia, porque foi uma palavra só. Sabe, uma palavra só. Jesus olhou para ele e falou: arreda, diabo. Arreda, cão imundo e sarnento. Arreda, Satanás. O resultado foi que ele foi murcho. Alguma coisa realmente acontece. E obviamente ele volta para a igreja. Aleluia. A comunhão dos santos de Deus. Os homens e mulheres que sempre nos animam, nos colocam para cima, oram por nós, estão sempre prontos a nos ajudar e nos confortar quando a gente tanto precisa. Amém? Amém. Você sabe que amigo a gente escolhe e irmão é Deus quem dá. Glória a Deus, aleluia. Bom que é assim, se fosse depender da gente, talvez teríamos tão poucos irmãos em Cristo. Mas Deus é generoso demais, misericordioso, e deu esses irmãos. E a coisa talvez mais insuportável para o orgulhoso é o que ele gosta é mostrar para os outros que não tem, que eles não têm mesmo que ele tem. Mas o que ele não gosta é quando depois de tudo isso os outros percebem que ele na verdade não tinha. Mas ele estava demonstrando que tinha, quando na verdade ele não tinha. Porque em todo tempo desse não passou de um Simão. É um Simão, querido. Está sendo construído, transformado, mudado. Talvez você pense, pastor, mas meu Deus, esse homem é ruim. Tem jeito, tem como lidar com esse homem. Deixa eu te narrar uma cena aqui, para que você possa pensar. Você está comigo nas imaginações aí, né? Você está com bastante imaginação hoje. Hoje é o dia das imaginações. Então pega essa imaginação agora, tá? Vamos fazer uma experiência aqui. Imagine agora, imagine assim. Você vai fechar o olhinho, pode fechar. Imagine que você agora está lá em Jerusalém. Aí imagine que de repente tem um barulho enorme acontecendo. Parece uma briga. Um griteiro. Muitas vozes juntas falando ao mesmo tempo e com um tom elevado, com volume altíssimo. Aí na sua curiosidade dá vontade de ver o que está acontecendo. Aí você vai e se aproxima assim. Parece um grande estouro que de repente aconteceu na terra. Como se caísse algo. Tocou a terra e fez um barulho gigantesco. Uma certa explosão de vozes. Você sai correndo nas ruas e chega aonde aconteceu isso, tem um monte de gente junto. Você olha para o lado, tem gente de tudo que é tipo, tudo que é cultura, tudo que é povo, tribo, língua e nação. Você está nos dias da festa de Pentecostes, você está em Jerusalém. E você é um judeu. Tenta imaginar essa cena. Você foi para lá porque você foi cultuar o Senhor num dia santo, num tempo santo, num lugar santo. E de repente, você olha para frente e essas pessoas, elas estão falando numa língua estranha, muito estranha. E eles se movimentam de forma estranha, tem uma aparência de estão bêbados, parece que estão embriagados. Algumas pessoas caem, outras riem sem parar, outras dão gritos, outras falam parece que estão gemendo de forma inexprimível. Daqui a pouco esse som começa a ficar inteligível, vira um dialeto, vira uma linguagem. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar que você é um brasileiro, não sei se você consegue imaginar isso. Conseguiu? Então, você é um brasileiro, você está agora em Jerusalém. Época de Pentecostes.
Primeira era. Você está ali nos primeiros dias do calendário que nós conhecemos. Ok? Está conseguindo imaginar essa cena? Daqui a pouco chega alguém para você e pergunta: o que é isso que está acontecendo? O brasileiro também lá. Os brasileiros se conhecem, se acham em todo lugar do mundo. Perceberam pela sua cara que você era brasileiro, pela sua cara de curioso. Perguntaram para você em português, velho e bom, português de guerra. Perguntaram: o que está acontecendo? E você falou: eu não sei. Aí tinha do lado um argentino. Está tudo lá, gente. O mundo está lá representado. E olhou para você e falou: que passa, homem? E você: não sei nada do que está acontecendo aqui. Não sei. Está no portunhol, porque você não sabe falar espanhol. É uma mistura de português com espanhol. Um bom brasileiro que sempre acha que sabe falar espanhol, até que percebe que não fala. E aqueles homens agora começam a falar, e daqui a pouco começa uma voz poderosa, como se você nunca tivesse ouvido essa voz falar algo para você. Tenta imaginar, imagina essa cena, volta comigo. E daqui a pouco, de repente, você começa a ouvir assim: eu sou o teu Criador. Eu te conheço, eu sei quem você é. Conheço todos os seus dias, conheço sua história, conheço seu caminho. Eu conheço sua família. Está falando na sua língua. Enquanto aquele homem lá, aquela mulher, aquelas pessoas estranhas estão ali que você nunca viu, você tem uma aparência de gente de Judá, gente ali de Israel mesmo, né? Tipicamente de lá. Talvez o argentino falou para você: mas esse povo é galileu, eles são ali, são gente simples. O que eles estão fazendo? Talvez surgiu outra pessoa ali e falou: estão bêbados. Tem uma aparência de bêbado, mas agora você consegue ouvir na sua própria língua. E você consegue descobrir que Deus está falando contigo. Uau! E Deus está falando com você, na sua própria língua. Talvez você pense: aqueles homens estudaram a minha língua. Alguém chega e fala: eles nunca estudaram a sua língua. Eles são daqui, nunca saíram daqui, eles não conhecem o Brasil, nunca foram. Não conhecem. Eles não aprenderam. E agora você consegue descobrir as verdades de Deus na sua própria língua local. E quando você está numa espécie de alegria, ao mesmo tempo de muitas dúvidas, de repente se levanta um homem no meio dessa multidão. Que legal. E esse homem, ele fala: varões israelitas, não tenham medo, mas o que está acontecendo aqui foi profetizado, e hoje se cumpriu. Deus declarou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões, e até mesmo sobre os servos e as servas Deus derramaria do seu Espírito. E aquele homem levantado lá, um homem simples, um homem normal como qualquer um de nós, ele agora está falando com autoridade. Você olha para ele, o seu coração treme, bate mais forte, você está em êxtase, você está diante de um momento sublime, glorioso, espetacular. E aquele homem agora começa a falar de uma experiência que ele teve com Jesus. Ele fala da experiência que Jesus fez na vida dele. E daqui a pouco, tenta imaginar essa cena, queridos. Dá uma vontade de você ter aquilo que ele tem. E ele fala, quando você está querendo ter aquilo que ele tem, ele fala: gente, e quem quiser ter aquilo que a gente tem, pode ter. Basta se arrepender dos seus pecados. Vocês serão tocados por Deus e receberão o dom do Espírito. E cada um de vocês será batizado em função do seu arrependimento. E quase como uma força sobrenatural, você entra numa fila. Você olha para trás e a fila é enorme. Você olha para frente, a fila também é enorme. 3.000 pessoas na sua frente. Ou melhor, 3.000 pessoas na fila. Atrás de você, na frente de você. 3.000 pessoas estão esperando o momento para que um homem simples possa perguntar: você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Jesus é o Salvador? E você vai dizer: eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ele vai falar assim: então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você se levantará para uma nova realidade. Conseguiu? Conseguiu imaginar isso? Que bom, isso aconteceu. Imagina outra cena agora. Imagina outra cena. Imagina agora você como um bom judeu. Você fica um pouco mais, porque você gastou muito para ir para Jerusalém. É muito caro
a viagem, então você vai ficar por uns dias. Além de ficar no tempo de Pentecostes, você vai aproveitar e ficar mais uma semaninha para conhecer um pouco mais do contexto de Israel. E você vai aproveitar para ir no templo. São dias em que tem um templo de Jerusalém. Então você vai lá entrar no templo. Talvez uma experiência para você única, mas para quem já está acostumado a isso, comum. Dia após dia, judeus entravam no templo, entravam, saíam, a coisa mais comum era crentes entrar no templo. E agora você está lá como um bom brasileiro, na época bíblica, vai entrar no templo. E você está lá para entrar em uma multidão de gente. E você agora percebe uma outra cena. Você olha o mesmo homem. Ele está acompanhado de um outro homem que também estava lá. Falando em línguas estranhas. O nome desse outro homem era João. E agora você olha aquele mesmo cara que falou no dia anterior, nos dias que acabaram de acontecer. O cara que estava cheio de autoridade, convidou você a aceitar Jesus. E você foi para as águas, entregou a sua vida para Cristo, foi batizado, recebeu o dom do Espírito. Agora você está ali e você vai entrar na porta chamada Formosa. E você olha aquela experiência, está se aproximando, de repente tem um homem lá. Você olha para ele, tem as pernas tortas, ele está limitado, ele tem uma limitação física, ele é um coxo, um paralítico, ele está lá jogado ali. Você olha e dá pena, você tem vontade de ajudar. Talvez você pense, vou dar alguma coisa, vou dar uma moeda, acho que devo ter alguma coisa para poder ajudar esse homem. Aquele homem está lá com a mão estendida e pedindo uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. Está imaginando essa cena? E daqui a pouco você percebe que ele está pedindo e duas pessoas param. São eles, Pedro e João. E aquele homem olha para eles e fala, e dá uma esmola. E Pedro olha de novo para ele e fala assim, olha para nós. Olha para nós. E aquele homem espera receber uma mísera moeda, espera receber um dinheiro. Ele fica na expectativa de que ele vai ter talvez um dinheirinho a mais para poder fazer alguma coisa legal com isso. Mas Pedro e João desapontam ele no primeiro momento. Porque quando ele olha para Pedro e João, Pedro olha para ele e fala, eu não tenho nem prata e nem ouro. Que dó da formiguinha. Mas então, a frase não para aí. Porque Pedro olha para ele e diz, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o que aconteceu, pastor? Instantaneamente, não foi processual, não foi um processo, foi instantaneamente. A unção de Deus tocou as pernas daquele homem, tocou a coluna daquele homem, endireitou ele. Em milésimos de segundo, aquele homem sentiu a vontade de fazer algo que ele não fazia talvez há muito tempo, talvez nunca fez. E ele se levanta. Ele está pisando firme. Ele não se contém. Ele entra correndo, feito um louco dentro do templo. Causa um escândalo esse negócio, mas tudo bem. Está conseguindo? E você está naquela fila olhando tudo isso. E você está pensando, meu Deus, o que esse homem tem? O que esse homem tem? Ontem ele pregou 3.000 pessoas, atenderam. Agora ele acabou de curar um homem. Tenta imaginar você agora outra cena. Em Atos capítulo 5. Diz a Bíblia que esse homem andava pelas ruas, juntamente com os demais discípulos. E as pessoas acreditavam tanto no poder de Deus através da vida dos discípulos, que diz a Bíblia que eles pegavam as pessoas acamadas, enfermas, pessoas que estavam, muitas delas inválidas numa cama, com doenças terríveis, terminais, muitas delas, impedidas de andar, impedidas de se mover. Eles então pegavam e puxavam as camas do lado de fora das casas e colocavam essas camas ali nas calçadas. E você está lá, caminhando por Israel, conhecendo outras cidades, se movendo em relação a tudo que está acontecendo, e daqui a pouco você vê que está vindo Pedro. E Pedro está passando, e uma coisa sobrenatural está acontecendo. Em Atos capítulo 5, diz a Bíblia que eram vários doentes nas calçadas, nas camas, levados e conduzidos pelas pessoas. E agora o sol está escaldante, o sol está forte, o sol gera uma sombra. Quando o sol bate em Pedro, projeta uma sombra para frente. E Pedro agora está passando e ele vai olhando para aquela cena.
Esse homem não está tocando com as suas mãos, não está impondo as mãos, ele não está falando em enfermidade, em nome de Jesus sai. Ele não falou nada. A Bíblia fala que a sombra de Pedro, projetada em quando tocava a sombra de Pedro, nos corpos das pessoas acamadas, instantaneamente elas eram curadas. Você consegue imaginar isso? Quero que você imagine outra cena. Agora você ficou apaixonado por esse cara. Você falou, eu quero esse cara, eu quero estar perto dele, eu quero aquele que ele tem. Eu vou seguir esse cara, eu vou seguir ele no Twitter, eu vou seguir fazer tudo. Eu vou grudar nesse cara, eu quero o que ele tem. Então agora você descobriu que ele vai sair pelas cidades pregando o evangelho, você quer ir junto, porque esse cara é poderoso. E você vai então para uma grande concentração de fé e milagres, liderada por um grande pregador chamado Pedro. Ele prega com poder e glória, coisas poderosas acontecem, milagres extraordinários, até que alguém chega, toca nele e fala assim: Pedro, tem uma triste notícia para te dar. Tem uma mulher temente a Deus. Essa mulher, ela está muito mal. Essa mulher, ela morreu. Talvez outro chegue rapidamente e fale assim: Pedro, ela morreu. Como você receberia essa notícia? Você receberia, então vamos fazer um enterro, vamos fazer um culto fúnebre. Mas Pedro, ele era diferente. Ele falou, então, vamos até lá. E ele chega, ele viaja, sai da cidade onde ele estava ministrando e vai até essa cidade, onde ela estava. Conhecida como Tabita, também conhecida como Dorcas, essa mulher que morreu. Uma mulher crente, temente a Deus. Ele chega lá e tem as carteiras. Choradeiras pagas para poder chorar e criar um clima de velório. Isso acontece assim. Era muito comum pagar em pessoas para que elas pudessem chorar. Imagina algumas pessoas que a gente conhece se fossem pagas para fazer isso. Que não seriam milionárias, na verdade. Eram essas mulheres que estavam lá chorando. Um clima horrível. Pedro está lá. Ele vai entrar na casa e ele percebe que tem uma aglomeração de pessoas. Todas em cima. Ela está, ai, como ela foi bom. Ela foi maravilhosa. Aquele clima. Dá para entender um momento assim bem emocional, não é apenas assim. Era um clima de desespero. Talvez você fale, gente, calma, vai dar tudo certo. Mas Pedro, ele era o cara. Ele falou assim, gente, sai todo mundo daqui. Botou para correr todo mundo. Ficou ele e a mulher morta. Ele foi até ela e falou, Tabita, volte à vida, ressuscita em nome de Jesus. E diz a Bíblia, um monte de gente do lado de fora, pensando o que vai acontecer lá dentro. Daqui a pouco, saiu Pedro, com a Dorcas do lado. E ele entrega ela viva e feliz, para suas amigas, para suas irmãs, para seus familiares. Você consegue imaginar esse homem? Esse homem existiu. E sabe quem ele era? Um caniço. Ele era um caniço. Ele era um homem instável, de pouca raiz, um homem controlado pelas suas próprias emoções, almático ao extremo, mas que foi mudado e transformado num novo homem. Você pergunta, quando isso aconteceu, pastor? Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Isso aconteceu quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso aconteceu quando a unção de Deus não apenas tocou sobre a vida dele, mas encheu ele. Ele foi cheio do poder de Deus. E essa talvez seja a coisa mais extraordinária que possa acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Morar no céu é consequência. Ser abençoado na terra é consequência. Mas a coisa mais fantástica e extraordinária é ter o próprio Deus habitando dentro da gente. E não apenas habitando, mas enchendo a nossa vida da sua glória. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu gosto de ver isso, porque em Atos capítulo 2, que narra esse acontecimento, fala lá, se você ainda tiver um tempinho para a gente poder ler essa passagem, nós estamos terminando. Atos capítulo 2. Atos capítulo número 2.
Diz assim, Atos capítulo 2: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheram toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É interessante porque tem duas palavras ali, que quando a gente não conhece o original, a gente acha que é a mesma raiz, é o mesmo significado que a palavra encher. A palavra encher, ela está no versículo 2, e a palavra encher, e ser cheio, estar cheio, está no versículo 4. Mas quando você pesquisa um pouco mais, você vai ver que o verbo usado no versículo 2 é diferente do verbo usado no versículo 4. Para você não achar que eu estou maluco, a palavra usada no versículo 2 é a palavra plerol, e a palavra usada no versículo 4 é a palavra pletó. O que significa isso? A palavra do grego, isso aqui está escrito em grego, para o versículo 2 significa encher por dentro, e a palavra pletó do versículo 4 fala de encher por fora. Talvez você pense, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver a respeito de duas experiências. Fala justamente a respeito de dois aspectos do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E esses dois aspectos nós podemos chamar da vida do Espírito, nós podemos chamar da unção e do poder do Espírito. Esse primeiro aspecto nós podemos chamar de nascer do Espírito. Isso fala da vida do Espírito, fala de nascer de Deus, fala de conversão, fala de você nascer de novo. Agora, o que está ali no versículo 4 está falando a respeito de algo poderoso, está falando de uma autoridade, de um poder, de uma unção, que é a unção do próprio Espírito. Aqui aconteceu algo sobrenatural, aconteceu esse derramamento, esse derramar de poder de Deus sobre a vida desse homem. Eu gosto de pensar também, porque eu acho que você já deve ter lido isso e deve ter ficado pensando, mas não entendo por que esses dois momentos. Porque Jesus, ele estava sempre falando que eles iriam receber o Espírito Santo, lembra? Enquanto Jesus estava em carne com eles, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, ele avisava a respeito disso. E no final do seu ministério, diz a Bíblia que depois de ressurreto, Jesus ele vai e ele menciona então que eles seriam revestidos de poder. Eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles pudessem ser cheios de poder, revestidos desse poder. Só que em João capítulo 20, diz a Bíblia que Jesus ele soprou sobre os discípulos do Espírito Santo quando ele estava ressurreto. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2 que Deus liberou sobre eles um vento impetuoso. Talvez você pense, eu não entendo, pastor, o que significa uma coisa e outra. A diferença está que esse sopro do Evangelho de João, ele fala a respeito da vida. E o vento ministrado, lá é falado em Atos, fala a respeito desse revestimento de poder. Talvez você pense, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo com você. Porque existe uma realidade que muitos crentes desprezam, que é justamente esse revestimento de poder, que eu chamo aqui de batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, há um sopro, e sopro é vento, é ruar, e esse sopro libera vida. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo ele se torna aquele que mora dentro de você. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a ser aquele que habita dentro de você. Todos os crentes em Cristo têm o Espírito Santo, mas nem todos os crentes em Cristo são revestidos de poder. Por quê? Porque só passaram pela experiência de João capítulo 20, mas ainda não passaram pela experiência de Atos capítulo 2. Qual que é a diferença? Sim, tem o Espírito Santo, mas ainda talvez não sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu preciso disso, pastor? Para que você possa ser tornado uma nova realidade, para que você possa ser poderosamente usado nas mãos de Deus. Esse revestimento de poder é tudo que você precisa e que Deus dá, para que você possa ser completamente efetivo nas mãos de Deus e ter sucesso nas mãos de Deus. Era aquilo que eles precisavam.
era justamente aquilo que esse homem precisava para que ele pudesse ser agora poderosamente usado nas mãos de Deus. Amém? E ele foi. Por quê? Porque ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizava em águas, mas Jesus é um batizador também, é um batista também. E como um batizador, ele batiza com o Espírito e com fogo. Amém? Amém. E por que eu preciso disso, pastor? Para que eu não apenas tenha o Espírito, mas para que o Espírito Santo me tenha. Para que eu não apenas tenha o selo de onde morar no céu, mas para que eu possa ser efetivo na terra. Para que eu não apenas tenha o meu destino eterno mudado, mas para que a minha vida tenha eficácia nas mãos de Deus na terra. E o que acontecerá, pastor, na minha vida quando eu for batizado com o Espírito Santo? Você receberá uma língua como de fogo. Aleluia. Foi justamente isso que aconteceu. Por todo Atos dos Apóstolos e por todo o Novo Testamento, você vai perceber que cada vez que alguém é cheio do Espírito Santo, cada vez que alguém é batizado com o Espírito Santo, diz a Bíblia que uma consequência natural existia. Você vai ver um link em toda a Bíblia. Quando Deus faz algo espiritual em nós, isso se manifesta de algum modo em termos naturais na terra. É assim, funciona assim. É algo prático. Isso também acontece em relação ao batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós recebemos amor do Pai. A prática é que as pessoas chegam para nós e falam assim: como você está amável? É porque se tornou prático esse amor. A mesma coisa acontece quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós e as pessoas percebem. Por quê? Porque uma língua como de fogo vem sobre a nossa vida. E por que língua, pastor? Porque língua é um símbolo da fala. E por que fogo, pastor? Porque fogo é um símbolo de poder. E o que isso significa, pastor? Isso mostra que o Espírito de poder fala agora através de você. E tem o controle da sua língua. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina que coisa maravilhosa. Os crentes controlados pelo Espírito Santo em suas línguas. Aleluia! Todos os pastores do mundo gostariam de que todas as suas igrejas fossem totalmente pentecostais nesse sentido. Todos. Até os tradicionais gostariam que suas igrejas fossem pentecostais nesse sentido. Que todos os crentes das suas igrejas tivessem suas línguas com fogo, não do inferno, mas o fogo do Espírito. Por quê, pastor? Porque isso fala do poder. E fala desse poder controlado e manifestado por meio agora da língua. Aleluia. E o Espírito então começou a falar através de um homem simples chamado Pedro. E as suas palavras agora já não eram como antes, mas agora as suas palavras tinham poder. Poder. A autoridade que antes ele havia sido mencionado que ele receberia, agora ele tem. Agora já não é mais um homem de pouca raiz. Talvez você pense: pastor, mudou isso também? Mudou. Quando ele era um Simão, ele era um cara apavorado, teimoso, era um cara duro, era um cara que não conseguia cuidar muito da vida de ninguém. Ele era um cara na paulada. Esse homem vai se transformar num grande líder da sua geração, num grande bispo. Ele vai cuidar de muitos e muitos líderes. Ele vai formar muitos e muitos líderes. Ele vai amar e cuidar de muitas e muitas vidas. Talvez você pense: pastor, como é que ficou a questão da raiz? A raiz, pois é, antes a gente tinha uma raiz pequena. Agora nada podia mudá-lo naquilo que ele era. Nem o sofrimento, nem dor, nem prisão. Nada. Pastor, mas esse homem sofreu? Muito. Conta a história que esse homem foi crucificado como seu Senhor. E conta a história que foi crucificado de cabeça para baixo como seu Senhor. Ou quer dizer, diferente do seu Senhor, mas crucificado como Jesus. Não está na Bíblia isso? Isso conta a história. Quando você pega a história do cristianismo, esse Pedro morreu também crucificado. Isso foi profetizado por Jesus, que a Bíblia fala que ele ia ler de todo modo como ele iria morrer, como ele iria vir para a glória. Esse homem não era mais um homem de raiz curta. Ele era um homem profundo em Deus. Ele marcou a sua geração. Por que eu estou usando tudo isso, querido? Porque eu comecei essa noite dizendo: Deus, Ele quer te usar. Mas você precisa não apenas ter o Espírito Santo, mas você precisa que o Espírito Santo te tenha. Você não apenas precisa ter o Espírito Santo para que você possa morar no céu um dia, depois que morrer. Mas você precisa que o Espírito Santo te domine, principalmente a tua língua, principalmente os teus lábios, para que os teus lábios, a tua língua seja ungida
E que a unção de Deus escorra por meio daquilo que você fala. E que haja poder de Deus na sua célula. Que haja poder de Deus em seu discipulado. Que haja poder de Deus em seu ministério. Que quando você fale, as coisas sejam ligadas do céu para a terra. Quando você fala, as coisas sejam desatadas e caem do céu para a terra. Que se manifeste a glória de Deus em meio àquilo que Deus te deu como ministério. Pastor, eu preciso disso? Todos nós precisamos. Talvez nunca na história da humanidade a igreja precisou tanto de revestimento de poder quanto agora. Todos precisam, os pentecostais inclusive. Porque uma das tragédias do nosso momento é que muitos pentecostais perderam o pentecostalismo. Ficaram tradicionalizados no seu pentecostalismo. São históricos, mas como na sua história em algum momento aconteceu uma breve e momentânea experiência. Mas o fogo já não existe mais, o avivamento já não existe mais, o poder de Deus já não existe mais. Nós precisamos desesperadamente desse renovo de Deus. Nós precisamos desesperadamente desse fluir de unção que Deus nos dá. A experiência de batismo do Espírito Santo é uma experiência, mas o enchimento é uma vida. É algo permanente, diário, constante e crescente. E é isso que Paulo depois veio descobrir e falou: enchei-vos do Espírito. Ele fala: o vinho causa briga, dissolução, divisão. Mas olha, importa o caneco no Espírito. Chape o corpo, fique doido da cabeça no Espírito. Porque ele não causa nem dor de cabeça nem confusão. Muito pelo contrário, da vida. Libera o poder de Deus. Aleluia. Por que ele falou isso, pastor? Porque quando eles foram cheios de Espírito, eles tinham a aparência de estarem embriagados. Lembra? Eles estavam descontrolados para as coisas dessa terra, mas controlados e ligados completamente no Espírito. A gente precisa perder um pouco a nossa razão para que o Espírito Santo possa ocupar lugar e direcionar nossas vidas, querido. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Amém? Você quer isso? Amém. Você deseja isso ardentemente? Amém. Você só vai ter se você desejar ardentemente. Esses discípulos ficaram alguns dias buscando e clamando para isso. Deus, ele quer dar, mas ele dá para aqueles que realmente querem. Deus é de graça, mas só os famintos podem tê-lo. Está à sua disposição, mas você de fato precisa buscar. Se você acha que está bom como está, se você está acomodado, acostumado a viver o que você vive e acha que está bom, continue vivendo a sua vida assim. Mas saiba, por meio dessa pregação, que há mais. Há um poder ilimitado de Deus. Talvez você pensou enquanto eu falei: pastor, por favor, né? Que história estranha é essa de sombra curando? Meu Deus do céu, que loucura! Ressuscitar mortos? Pastor, isso pode acontecer? Pode. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Quando você está em lugares de avivamento, quando você está diante de lugares onde as pessoas são famintas por Deus, ressurreições de mortos acontecem. Curas é a coisa mais normal no meio de um avivamento. Por que isso acontece, pastor? Porque há um desespero por Deus. Há um desejo genuíno das coisas de Deus. Desejo o Senhor, querido. Desejo o Senhor. Ardentemente. Desesperadamente. E você tem. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és o próprio Deus habitando dentro de nós. Tu és o selo da propriedade do Pai. Tua presença em nós é um antegozo da glória celestial. Tua presença em nós, Espírito Santo, é a garantia da glória do porvir. E todos nós que confiamos em Jesus temos a Tua presença. Mas essa noite o nosso clamor não é simplesmente por ter a Tua presença, mas o nosso clamor é por um revestimento de poder. O nosso clamor é por uma segunda experiência, a experiência de ser batizado, de ser imergido, de ser submerso numa nova realidade, onde já não é nós que dominamos, controlamos,
mas é o Teu Espírito que nos domina, é o Teu Espírito que nos comanda. Nos leva, Senhor, a uma experiência onde nós não apenas temos as águas, mas nos leva a uma experiência onde as águas nos têm. Nos leva a uma experiência onde nós não temos apenas as águas em nossos tornozelos, em nossos joelhos ou em nossos lombos, mas nos leva a uma experiência contigo, aonde nós somos completamente submersos, imergidos, e as águas do Teu Espírito nos conduzem, nos guiam, nos dominam.
Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a nossa volta, as nossas casas. Abençoa a nossa semana. Que poder toque as pessoas que nós vamos ministrar essa semana. Os nossos discípulos sejam tocados pela tua glória. Que os perdidos que nós encontraremos nas ruas, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, sejam tocados pelo teu poder através de nós. Que nós sejamos os Pedros dessa geração, que se levantam na autoridade do Senhor. Pedras vivas, não caniços mortos.